Salve, salve, rapaziada. Professor Lucas Sbersi novamente da área, agora com um assunto chamado calorimetria. Bom, assim como o próprio nome está fornecendo pra gente, calorimetria é o estudo qualitativo e quantitativo do calor. Mas o que é calor? Calor, por definição, nada mais é do que transferência de energia térmica, ou seja, é o trânsito de energia, tá bom? Agora, esse trânsito de energia acontece sem lei alguma, de forma aleatória, ou tem uma regrinha a ser seguida? Com certeza tem. Qual que é essa regra? Essa regra também é conhecida como Lei Zero da Termodinâmica. Lei Zero da Termodinâmica. Ele fala que, por observação, nós podemos concluir que esse calor ele sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Exemplo clássico para vocês entenderem e definirem bem esse conceito. Imagina você aí na sua sala, aí na sua cama, onde você está assistindo esse vídeo. Pegou uma canequinha de café, sei lá, o café está a 80 graus Celsius. Deixou esse café no ambiente. O que vai acontecer espontaneamente, segundo as leis de Deus, eu costumo dizer? Espontaneamente a gente consegue verificar que o corpo, no caso o café, ele perde temperatura para o ambiente, certo? Até sempre atingir o que nós chamamos de equilíbrio térmico. E o equilíbrio térmico significa que eu tenho sempre a mesma temperatura média do sistema. Então, se o ambiente está a 25 graus Celsius, a xícara está a 80 graus Celsius, a xícara vai perder calor para o corpo de 25, de tal forma que todos fiquem a mesma temperatura, sei lá, 27 graus Celsius. Tá? Dá para calcular isso aí? Dá para calcular isso aí. Como que nós chamamos essa lei? Nós chamamos de Lei Zero da Termodinâmica. Então, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Bom, segunda pergunta desse vídeo. Uma pergunta que eu sempre faço e vocês sabem a resposta. Tem como calcular essa quantidade de calor que a gente vai chamar por quê? Óbvio que sim. Afinal, a gente está falando de física. Então, como que a gente pode calcular? Nós podemos calcular ele de duas formas. Nós podemos calcular usando calor sensível ou calor latente, tá? Quem é um, quem é outro? Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui fazendo um exemplo. Imagine o seguinte, que você tem um cubinho de gelo. Então estou pegando o exemplo da água, tá? Substância água. Tá bom? Por quê? 90% dos exercícios de calorimetria estão associando sempre água, mas pode ser qualquer objeto. Água é o mais fácil para a gente entender esse conceito aqui, inicialmente. Então imagine que você tenha gelo, no caso água, né? A menos 10 graus Celsius. E você queira aquecer esse bloquinho de gelo. Segundo as leis de Deus, como que esse bloco vai aquecendo no decorrer aí desse experimento? Então, você vai com um termômetro, mede a temperatura do gelo, está lá a menos 10 graus Celsius. Aquece o fogão. Quando você acende o fogão, você está fornecendo calor, certo? Então, você vai verificar experimentalmente que ao fornecer calor para esse bloquinho de menos 10, esse bloco ele não vai derreter instantaneamente. Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar a 0 graus Celsius. Tá bom? E depois que ele chegou a 0 graus Celsius, ele não vai diretamente aquecer a 1 grau Celsius. O que ele vai fazer, segundo as leis de Deus, segundo o experimento meu? Ele vai primeiro derreter inteiro, ainda permanecendo a temperatura de 0 graus Celsius, tá bom? Depois, continua fornecendo caloria. Aí sim, ele vai elevar a sua temperatura. Até no máximo, a pressão ao nível do mar, até no máximo a 100 graus Celsius, certo? Chegou a 100 graus Celsius e eu ainda continuo a fornecer calor para a criança. O que acontece? Antes de aumentar a temperatura, ele vai primeiro mudar o seu estado físico, ele vai vaporizar. Depois de tudo vaporizado, aí sim,
ele continua a variar a sua temperatura, a aumentar a sua temperatura. Vocês entenderam isso aqui? Não sou eu que estou dizendo, isso aqui é o experimento que forneceu para a gente. Então, experimentalmente, nós conseguimos verificar que existem fases quando eu estou fornecendo calor, no qual a substância varia a temperatura, que eu chamo essa fase de calor sensível, e outras fases no qual a substância, ao invés de variar a sua temperatura, o que ela faz? Ela muda o seu estado físico. Ao mudar o seu estado físico, nós chamamos isso aqui de calor latente. Tá bom? Eu posso calcular o calor sensível ou o calor latente de qualquer corpo? Com certeza. Calor sensível é o Q-macete. Tá? Calor sensível, Q-macete. Então vamos lá. Q é calor. M. M é massa. Czinho. Czinho é o meu calor específico sensível. Tá? Delta teta, variação de temperatura. Anota aí, ó, variação de temperatura. Isso seria a forma de calcular o calor sensível. Agora, como que eu faço para calcular o calor latente? Ou seja, o calor no qual eu consigo mudar o meu estado físico. No caso aqui, eu estou tendo a fusão, não é isso? Porque é sólido para líquido. E nesse caso aqui, que eu tenho líquido para vapor, eu tenho a vaporização. Então, como que eu posso calcular essa quantidade de calor? Pelo Q-mole, certo? Calor, massa e calor latente. Nós chamamos de calor latente. Esse calor latente pode ser de fusão, de vaporização. Tudo bem? Bom, basicamente é isso aí. Mas ressalvas no calor sensível. Quando eu falo de calor sensível, gente, de uma substância pura, tá bom? Tudo isso aqui que eu estou explicando serve para substância pura, água pura, tá? Esse calor sensível, ele tem um termo que é muito característico, que é o Czinho. Esse Czinho, como nós classificamos aqui em cima, ele é o meu calor específico sensível, ele é característica de cada substância que eu estou trabalhando. E se você for isolar o Czinho no calor sensível, olha só, eu vou passar o N dividindo, delta teta dividindo, eu consigo verificar o quê? Que o meu calor específico sensível é uma grandeza inversamente proporcional à variação da temperatura. Isso cai muito nos vestibulares, principalmente no Enem. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que uma substância que sofre pouca variação de temperatura é uma substância que tem alto calor específico sensível. Entenderam? Fica a dica, vou falar de novo. Uma substância que varia pouco a sua temperatura, então eu tenho um alto calor específico sensível, tá bom? Outra ressalvinha que eu gosto de fazer sempre aqui é o seguinte, eu posso também calcular o calor sensível não de uma substância igual à água, mas sim, por exemplo, de um calorímetro, ou seja, um equipamento, um produto que armazena essa água minha. Então, por exemplo, quando estou estudando isso aqui, eu tenho que colocar isso aqui, por exemplo, dentro de um balde, dentro de um copo. Então, esse balde, esse copo, esse calorímetro, ele também perde ou recebe calor, tá? Então, se eu estou falando de recipiente, se eu estou falando do calorímetro, 99% dos casos o correto é usar não o calor específico sensível do calorímetro, mas sim a sua capacidade térmica. Então, se eu estou falando do calorímetro, ao invés de utilizarmos o calor sensível como sendo o Q-macete, nós usamos ele como Q-cacete ou Qcete. Calor sensível do calorímetro vai ser o Czão vezes a variação de temperatura. Quem que é o meu Czão? É minha capacidade térmica. Capacidade térmica nada mais é do que a massa do calorímetro vezes o seu calor específico sensível. Tudo bem? Então, se surgir esse termo aí, você já sabe. Capacidade térmica é massa vezes o meu Czinho. Fechou, gente? Bom, vamos lá. Professor, mas o que esse gráfico que o senhor colocou aqui, eu realmente estava esquecendo. É o seguinte, esse gráfico geralmente está mais associado a exercícios de química. Você vê isso aqui em química, não é verdade?
Esse gráfico seria o gráfico associado a essa mudança de fase e variação de temperatura que eu coloquei aqui como exemplo da água. Veja bem, de novo, vamos ressaltar. Se eu tenho gelo a menos 10, antes de derreter ele chega todo mundo a zero. Então, gelo a menos 10. Antes de derreter, ele chega todo mundo a zero. No caso aqui eu estou no estado sólido. Agora, o que acontece? Já direto eu vou virar estado líquido? Não. Eu tenho que ter uma fusão. Sólido tem que virar líquido. Não é isso? Mas para que isso aconteça, ó, do sólido virar o líquido, a sua temperatura não aumenta nem diminui. Ela sempre é constante. Depois que todo mundo chegou, todo mundo derreteu, eu consigo aumentar a temperatura do líquido. Então aqui eu tenho apenas o líquido, certo? O líquido chegou a 100 graus. Maravilha. Então, ele vai vaporizar diretamente? Não. Vai aumentar a temperatura para 101, 102? Não. Primeiro esse líquido precisa o quê? Vaporizar todo mundo. Depois que todo mundo vaporizou, aí sim a sua temperatura é elevada. Bom, isso que você aprende em química, tá? É exatamente o que a gente está verificando experimentalmente em física. E nós podemos quantizar isso pelo calor sensível ou pelo calor latente. Calor sensível eu posso usar o Q-macete ou o Q-sete. Fique atento que o Czinho inversamente com a variação de temperatura. Bom, e para fechar com chave de ouro essa aula, que é bastante conceito envolvido, nós também temos que falar que essa troca de calor sensível, calor latente ou união dos dois pode acontecer, sempre vai acontecer em um determinado intervalo de tempo. Tá? Então, quando eu envolvo o tempo na brincadeira, eu estou falando de um outro termo. Eu estou falando de definição de potência. No caso, potência associada à calorimetria, potência térmica. Potência é uma definição. Potência é energia por tempo. No caso, energia calórica. Então, é calor por tempo. Potência, nós podemos definir, então, por ser calor em um determinado intervalo de tempo. No sistema internacional, potência seria calor em joules, tempo em segundo. Joules por segundo também é conhecido por watts. Porém, no sistema usual, calor, calorias, tempo, segundos. Tá bom? Fiquem atentos. Geralmente o enunciado vai fornecer para você que uma caloria vale 4,2 joules ou 4 joules e assim por diante. Não precisa decorar, tá? Mas 90% dos exercícios ele dá a quantidade de calor em calorias. Então você vai encontrar muito cal por segundo, calorias por segundo. Mas não é o sistema internacional, e sim o sistema usual de energia de potência térmica. Fechou? Bora para os exemplos que são